Olá, mulher extraordinária, seja bem-vinda para mais um caso que não te contam. Você já parou para pensar quantos casos acontecem dentro da igreja e que você nem fica sabendo? Pois é, hoje nós vamos trazer a história de uma mulher que nós vamos chamar ela de Laodiceia. Claro que esse não é o nome verdadeiro dela, mas nós trouxemos a história dela porque ela nos procurou, para estar relatando a história dela, uma mulher que sofreu muito, mas que venceu para a glória de Deus, amém? Então eu te convido, para ouvir essa história, mas antes deixa o seu like, compartilha esse vídeo e se você puder, seja membro, e se não puder, tá tudo certo, desde que você venha comigo até o final ouvir essa história, o caso que não te contam. Vamos lá? Hoje nós vamos contar a história da Laodiceia, que hoje tem 38 anos e tem uma família abençoada, graças a Deus, Laodiceia é uma mulher que cresceu em um berço evangélico. Seu pai muito rígido e sua mãe que não tinha boca para nada. Quando criança, acompanhava os seus pais na igreja. Porém, o que ela via na igreja não era diferente do que ela via dentro de casa. Dentro da igreja, o seu pai dava atenção à sua mãe, dava atenção aos seus irmãos e dava atenção a ela também. Mas dentro de casa, ele era agressivo. Você veja só, dentro da igreja, o pai da Laodiceia, ele era um homem super carinhoso. Só que dentro de casa, ele era agressivo. Quantas vezes viveu de aparência, Essa família viveu de aparência. Cresceu em um berço evangélico, mas aí que tá. No final nós vamos trazer a diferença, de estar em Cristo e de estar voltado e firmado em uma religião. Então vamos lá. O tempo foi se passando e a Laodiceia começou a namorar com o filho do pastor. Passou muito tempo, Ela cresceu no berço evangélico e foi indo para a igreja, vendo o pai, muitas vezes destratar da mãe. Mas quando chegou a sua adolescência, quando chegou aos seus 16 anos, aos seus 15 anos, ela começou a namorar com a filha do pastor. E olha que bênção, Namorar com o filho do pastor. Ele tinha 18 anos e ela tinha 16. Ambos os lados faziam muito gosto do namoro, tanto os pais da Laodiceia como os pais, do rapaz ao qual ela namorou, do filho do pastor. Os pais da Laodiceia porque era filho do pastor, e os pastores porque a Laodiceia louvava e era uma bênção, e ela é uma bênção mesmo. Eles namoraram 1 ano e depois se casaram. Dentro de 1 ano eles namoraram, noivaram e casaram. Porém, na época do namoro, Laodiceia relata que o noivo tinha mudanças de comportamento. Ficava agitado e irritado do nada. Mesmo assim, ela imaginava que era por conta do casamento, Que estava nervoso, estava chegando próximo à data, a tão sonhada data, do casamento. Então, ela achava que essas mudanças eram por conta disso. Essas mudanças de comportamento eram por conta do casamento. Pois bem, enfim, eles se casaram. Mesmo ele tendo essa mudança de comportamento, ela ainda casou com ele. Passando mais ou menos 2 anos, tiveram sua primeira filha. E o seu esposo foi ungido a pastor. Porém, ainda no 2º ano de casamento, o seu esposo o atraiu com a moça onde ele trabalhava. Olha que dó, Que triste. Ela descobriu porque foi lavar a roupa dele do trabalho. E nessa que ela foi lavar a roupa dele do trabalho, antigamente não tinha WhatsApp, não tinha como se comunicar. Então eles se comunicavam através de cartas. E aí ela foi lavar a calça dele e dentro da calça dele estava uma cartinha, um bilhete da moça a qual ele estava saindo. A primeira coisa que ela fez foi falar com a sua mãe. Mas lembrando no começo da história, a qual eu disse que a sua mãe, ela também sofria no casamento com o pai dela. Sofria porque ela viveu desse jeito, Ela cresceu vendo o pai judiando da mãe. Então ela foi recorrer à mãe para ver o que a mãe podia falar, o que a mãe podia ajudar. Mas a gente imagina que ela não tinha muito para poder ensinar, porque ela também estava sofrendo e passou uma vida inteira sofrendo. E a sua mãe, coitada, assim ela relata. E a minha mãe, coitada, disse que eu precisava orar. Foi as palavras da mãe dela para ela.
Se passaram alguns anos nessa mesma situação. Só que agora também com agressão e com mais um filho, ou seja, a Laodiceia já estava com 2 filhos, né? E sofrendo na situação que estava. E ela foi pedir ajuda à sogra, que aliás era pastora, e também, né, a mãe do seu esposo. Então ela pensava que ali ela poderia ter uma conselheira. O que aquela pastora, a sogra, mãe do seu filho poderia dizer, e também vó das suas netas, poderiam dizer para ela, né? Alguma orientação pelo menos, né? Alguma orientação pelo menos ela poderia dar à nora. Pois bem, foi aí que ela descobriu que o esposo, né, ele era bipolar. Por isso mudava de comportamento a todo tempo. O esposo, ele era agressivo com ela. Ora ele estava tudo bem, ora ele estava agressivo e ela não conseguia entender. Até que ela foi e relatou para a sogra. E a sogra disse que ele sofria, né, de bipolaridade. Consegui falar. E ali ela ficou sofrendo muito, porque não foi relatado a ela que ele tinha esse problema quando eles casaram, porque senão ela ia pedir alguma ajuda, né, para ele poder tomar algum medicamento, alguma forma, né, para poder ajudar o esposo dela. Porém, a Laodiceia já estava muito cansada, muito cansada. Mas ela continuou, ela insistiu. Se passaram 10 anos e nada havia mudado. E olha que a Laodiceia orava, a Laodiceia jejuava, a Laodiceia pagava o preço na presença do Senhor, a Laodiceia apresentava o teu esposo na presença de Deus, lembrando que o seu esposo também foi ungido a pastor, ele pregava, né, ela louvava, e a tristeza estava dentro daquele casamento. Porém, não tinha como acontecer algo, porque eles estavam vivendo de aparência, né? E a Laodiceia cada vez mais estava se entristecendo, cada vez mais desanimada, cada vez mais não acreditando em nada e ninguém, né? Em nada assim. Ela acreditava, ela sabia que Deus podia fazer algo por ela, mas naquele momento ela também não tinha mudança, ela também não colocava em prática alguma mudança para que algo acontecesse. Porque nessa situação você percebe que se você não quiser a mudança, nada Deus fará, né? Porque você pode ter certeza que se você está vivendo uma vida, né, com uma pessoa e essa pessoa está te agredindo, está te humilhando, está te traindo, e você continua insistindo nesse relacionamento, você é responsável por ele, não é Deus, né? E assim ela estava muito cansada. Ela estava cansada e os seus filhos não chegavam mais muito perto do teu esposo. Eles já estavam com medo do próprio pai. Até que teve um dia que ela decidiu a não ir para a igreja. Ela falou, quando ela relata isso, foi muito triste. Porque quando ela relata essa parte, você vê que quantas mulheres, né, vão para a igreja só para poder sair de dentro de casa. Mas a Laodiceia, naquele momento, ela só queria estar na casa dela. Ela estava tão mal, ela relata que ela não aguentava mais. Foram anos, né, sofrendo naquele relacionamento. Foi o primeiro namorado dela, foi o marido que, né, que ela pediu a Deus, a família que ela queria. Mas na verdade, a Laodiceia disse que o que ela mais queria era sair de perto do pai dela. Porque o pai dela era uma pessoa agressiva. O pai dela, ele vivia completamente de aparência. Ela relata que, na verdade, ela fala assim, olha, se eu pudesse naquele tempo, eu sairia daquele ciclo, né, naquele ciclo vicioso. Se eu pudesse, eu iria para o mundo, né, ela relatando para mim. Se ela pudesse, ela viraria as costas e iria para o mundo. Mas ela sabia que no mundo era pior. Então, por isso que ela... Quando ela viu o noivo dela, ela gostou dele e ela escolheu casar com ele. Se ela tivesse colocado, né, se ela tivesse observado mais e desse crédito àquilo que ela estava vendo, que era a agressão, a agressividade, né, com palavras, mudança de comportamento, ela relata que ela não teria casado com ele, porque algo dizia para ela não casar. Mas ela achava que aquilo fosse o próprio medo dizendo, então ela sempre repreendia, né? E falava assim, não, eu vou casar, porque eu quero ser feliz. Aliás, quem não quer, né? Toda mulher extraordinária quer ser feliz. E eu creio que você é, e se você não está sendo no momento, você será em nome de Jesus.
Até que teve um dia que ela decidiu a não ir para a igreja. E ele bateu muito nela, ao ponto dos próprios pais dizerem: ela precisa ficar em casa, porque senão vai ser um escândalo. Ou seja, esse dia que ele a agrediu, que foi a primeira vez que ele agrediu ela ficou muito machucada. E o filho, né, o esposo, sem ter muita reação, não sabendo o que fazer, ele foi atrás dos pais, né? E os pais disseram: ela precisa ficar em casa, porque senão vai ser um escândalo. Imagina os pais dizendo isso. Ou seja, os pais estavam cobertando as atitudes do próprio filho. Então, óbvio, né, que eles sempre passaram a mão na cabeça dele. Então, o que iria se tornar essa pessoa, né? E assim a Laodiceia conseguiu enxergar que estava aprisionada em um casamento. Ela viu que ela estava sendo aprisionada, que foi o próprio momento que eu acredito, né, que o próprio Deus tirou aquelas escamas dos olhos dela, que ela conseguiu ver a realidade. Mas ela tirou força da fraqueza, pegou os filhos e foi embora. Mas ela foi embora se passando mais ou menos uns 3 meses. Ela conseguiu se levantar financeiramente naquele tempo, guardar um dinheiro para poder alugar um canto para ela. Ela pegou os filhos dela e foi embora, sem pensar em nada e ninguém. Ela somente foi porque ela não queria mais sofrer e também não queria que os filhos dela sofressem, porque eles também estavam sofrendo dentro daquela situação. E ela foi viver uma nova vida. Ao longo do tempo, conseguiu o divórcio e viveu em paz. Aí as pessoas falam: mas Deus não se agrada com o divórcio. Você acha que Deus se agrada de ver uma mulher apanhando, de ver uma mulher sendo humilhada, de ver uma mulher sendo passada para trás? Eu tenho certeza que não. Porque se tem algo que vai para a eternidade com Cristo Jesus, é a nossa alma. E como está a sua alma? Você mulher extraordinária, que está ouvindo esse vídeo agora, como que você está, né? Você já sofreu, você ainda sofre, você precisa dessa libertação, como que você está, né? Não seja escrava da sua vida sentimental, não seja escrava da religião, seja livre, liberta, porque Deus te libertou. A partir do momento que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você está livre. Não fique aprisionada em um casamento porque você acredita, né, que Deus ele é contra o divórcio. Mas Jesus diz, né? Jesus diz que nós mulheres temos que ser submissas aos nossos maridos. Porém, ele também deixa para os maridos que os maridos têm que cuidar da sua esposa como Cristo cuida da igreja. Como que Cristo ama a igreja, né? Como Cristo ama a igreja. Como que Cristo ama a igreja, né? Como que Cristo cuida da igreja? Com todo zelo, com todo cuidado. Jamais na agressividade, jamais na humilhação. Então não se aprisione a isso, tá bom? E aí a Laodiceia, ela foi viver e viveu em paz, foi viver em paz. Os pais do marido, a igreja e até mesmo o pai dela diziam que ela estava errada. Mas ali naquele momento ela já não estava se importando com o que as pessoas fossem dizer. Ela só não queria mais ser aprisionada, não queria mais ser prisioneira, não queria ser mais prisioneira daquela situação. Ela tinha que continuar, eles diziam, né, que ela tinha que continuar no casamento, porque era apenas um levante do próprio maligno, ela precisava orar mais. Quantas pessoas você não vê, né, por aí, que estão numa situação, né, que o esposo traindo, muitas vezes agredindo. Eu estou direcionando isso para as mulheres, porque esse é um canal de mulher, né? Mas quantas mulheres, né, que estão sendo passadas para trás, e as pessoas dizem: isso é o levante do próprio mal, mas esquece que foi a escolha do marido trair, esquece que foi a escolha do marido agredir, esquece que foi a escolha do marido, né, quando vai proferir uma palavra que vai humilhar a esposa. Isso não é somente maligno, isso é a pessoa. Nós temos que saber discernir, né, o que é o maligno e o que é a pessoa, porque tem pessoas que escolhem ser ruim,
Tem pessoas que escolhem deixar a sua família de lado, a sua esposa de lado, para poder fazer, né, para poder sair com outras pessoas. Isso é uma escolha, né? Então, nessa situação, ela também escolheu, e ela escolheu ser livre. E quando ela escolheu ser livre, os pais do marido, a igreja e o pai dela também ficaram contra ela. E sabe por que a mãe não ficou contra a filha? Porque a mãe também sofria, olha só, né? Então a mãe foi a pessoa que apoiou a filha, apoiou de algo que ela nunca teve coragem, apoiou daquela situação a qual ela está presa até hoje, né? Então ela tinha que continuar no casamento porque era o levante do próprio maligno e ela precisava orar mais. Lembrando que ela era traída e agredida no casamento. Então a escolha dela foi viver livre. Passou alguns anos e a Laodiceia começou a namorar com um homem da onde ela trabalhava, da mesma empresa que ela trabalhava. Ela conheceu uma pessoa e ela continuou indo para a igreja, buscando ao Senhor, e até que teve um dia que ela conheceu um rapaz na empresa e ela começou a namorar com esse rapaz. E quando ela noivou com esse rapaz, ela levou para os pais conhecer. Porém, quando ela levou para os pais conhecer, o pai, né? Mas o pai, na verdade, não quis a proximidade e disse que aquele homem não era de Deus para ela. Porém, esse homem que não era de Deus para ela, ele tratava bem dela, tratava bem dos filhos, só que ele não era convertido. Ele não era convertido e ele não buscava Deus. Mas aí ela gostava dele, porque ele era uma pessoa boa. E o que aconteceu? Ele começou a ir para a igreja com ela. Ali, ao passar do tempo, ele foi para a igreja com ela, se batizou e hoje é um servo do Senhor. Por isso que eu falo, a religião ela engana muito, ela muitas vezes fecha os olhos, coloca uma venda nos olhos das pessoas, de acreditar que todo mundo que está dentro da igreja é pessoas boas, e não é. E todo mundo que está no mundo é ruim, não é. Aquele que está no mundo, sabe, ele também tem sede muitas vezes de buscar Deus, mas é fraco e não consegue entender que ele precisa tirar a força da fraqueza. Ele só está ali, ele só está vivendo dia após dia. Mas quando nós estamos em Cristo, nós sabemos que isso é uma luta diária, é uma batalha diária. E graças a Deus que ele encontrou com a Laodiceia encontrou com eles. E enfim, juntos os dois começaram, né, a buscar ao Senhor, começaram a trabalhar na obra do Senhor. E ali foi. Sendo assim, né, como eu disse, os pais da Laodiceia não aceitavam o namoro dela, dizendo que o mesmo era enviado de Satanás. Mas mesmo assim, ela deu continuidade. E ele aceitou Jesus, se batizou e se casaram. Ele a amava e a respeitava muito. Aliás, não existe amor sem respeito. O respeito é a base do amor. E para não deixar a religião escravizar, hoje ela é feliz. Tem uma família e não vive de aparência. Ela não permitiu que a religião a escravizasse mais, né? Porque assim, se ela fosse uma pessoa, claro que a gente não pode entrar num relacionamento no julgo desigual. Eu busco ao Senhor, mas o meu marido, ele não quer saber de nada. Eu passei na frente do bar, me apaixonei por ele. Não, claro que não é assim que funciona, né? Então a gente tem que ver, analisar bem a pessoa. Claro que pedir para que Deus, se Deus tem um propósito naquele relacionamento, que venha dar certo. Mas se não, que Deus venha tirar do teu caminho também. Porque uma coisa é fato, mulher, né? Esse vídeo é voltado para você. Uma coisa é certa, tem pessoas sofrendo e sofrendo muito. Eu recebo muitas mensagens diariamente de mulheres que estão sofrendo. Graças a Deus que a Laodiceia, ela conseguiu se levantar. Graças a Deus que a Laodiceia, ela não ficou presa num casamento, não ficou presa na vida sentimental, não ficou vivendo aquela prisão, né, por conta do sentimento. Ela agiu com a razão. E a razão falou, saia, porque aqui não é para você. O que poderia ter acontecido com a Laodiceia? O que poderia ter acontecido com a Laodiceia se ela continuasse no casamento? Como ela estaria hoje? Ela estaria vivendo somente para o marido? Estaria dia após dia se matando, morrendo aos poucos? Porque é assim. Como você está? Você está feliz ou você está triste?
Você é uma mulher que o seu marido olha para você e fala eu te amo, né, e cuida de você? Ou ele é uma pessoa que nem olha para sua cara? Ele é uma pessoa que ele só está ali de braços cruzados esperando você fazer algo por ele? Como que você está? Ele é a pessoa que faz por você também? Ou é só você que serve a ele? Você faz tudo por ele, sabe? Então a gente tem que começar, né, a ter esse discernimento. Nós não podemos, né, ficar presa. Não fique presa na religião. Não se aprisione na vida sentimental. A vida sentimental tem arruinado a vida de muitas mulheres. Tem levado as mulheres, muitas vezes, cometer até um suicídio, né? Contra a própria vida, tirar a própria vida. Então, olha só como que está. Então, cuide, né? Cuide da sua mente, cuide da sua alma, cuide do seu coração, peça discernimento ao Senhor. E você que está passando por uma situação que está difícil, né? Que você possa também nos mandar mensagem, que você possa contar a sua história para nós, porque pode ter certeza que muitas pessoas vão se espelhar, né, na sua história. Assim também como vai ter mulheres que vão se inspirar na história da Laodiceia, que hoje, para a glória do Senhor, ela está com a família dela, né, abençoada. Você que pode, deixa no comentário, né, uma mensagem para Laodiceia, que é um nome fictício, como eu falei. Então, deixa uma mensagem para ela, pode ter certeza que ela vai estar vendo e muito vai se alegrar da sua mensagem. E que você possa também ser muito feliz, que você possa continuar sendo essa mulher extraordinária. Amém? Deus te abençoe, que Deus te guarde, que as bênçãos do Senhor recaia sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre toda a sua família. E amanhã, nesse horário, a gente estará trazendo mais um vídeo, né, de casos que não te contam. Tem muitas histórias e pode ter certeza que muitas histórias também as mulheres conseguiram se sobressair e hoje estão muito bem. Então que você também possa se sobressair na situação a qual você está vivendo. Deus abençoe e até amanhã. Lembrando também que hoje, às 23h45, eu estarei ao vivo numa live de oração. Amém? Deus abençoe. Até depois.